As naturezas e estados de Jesus. Segundo slide ali. Né? Quando nós amamos alguém, nós queremos saber a respeito desse alguém. Até mesmo um rapaz que está interessado numa moça, ou uma moça num rapaz, antes de acontecer o relacionamento, ele quer saber a respeito. E nós, como igreja que amamos a Jesus Cristo, nós queremos saber a respeito de Jesus Cristo. E como é importante nós sabermos a respeito daquele que nos amou primeiro e que conquistou o nosso amor na cruz. Jesus nos conquistou. Tá? Então as naturezas e estados de Jesus Cristo são muito importantes para nós, muito importantes para a igreja. Nós vamos ver quem Jesus é e que a pessoa de Jesus Cristo não é uma pessoa dividida. Tá? Muitos pensam que é o modo, né? O modo homem, agora é o modo Deus, agora é o modo homem. Não, Jesus Cristo, tá? Ele é uma pessoa com duas essências. Então nós vamos ver a respeito disso. Vamos lá para... Antes de tudo, este aqui é um desenho feito em 1210, que o autor, o Pedro de Poitiers, ele quis falar a respeito da Trindade. E nós cremos na Trindade. Eu não sei se tem alguém aqui que não crê, né? Mas o que a Bíblia ensina é que Deus é um Senhor, uma essência em três pessoas. Quais? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Esse é só um desenho mais antigo. Depois pode passar. Depois vem um mais recente. Esse aí. Tá? Eu acho que esse gráfico, ele mostra bastante, ensina bastante o que realmente é a Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Tá? Mas essas três pessoas são Deus. Indivisíveis. Indivisíveis. E nós, eu vou passar, isso aqui é bem rápido, porque a aula hoje não é sobre a Trindade. É só para vocês verem ali a segunda pessoa, o Filho. A segunda pessoa da Trindade é o Filho. E é sobre ele que nós vamos estudar. Próximo. Então nós vamos para as duas naturezas de Cristo. Que naturezas são essas? Quem se arrisca, né? Que naturezas são essas, as duas naturezas de Cristo? Uma é... Oi? Homem, ou humana, e divina. Deus, duas naturezas. Então vamos lá. Esse nomezinho agora, irmãos, não se preocupe com esse nome, é um termo técnico, tá? Não se preocupe. Você não vai ser mais salvo por decorar esse nome ou vai perder a salvação por não saber, mas é um nome técnico utilizado e nós vamos ver o que significa. Tá? Quando nós falamos de união hipostática, tá? Vamos pôr inteira de hipostases e as duas naturezas de Cristo. Pode pôr até o outro último lá também. Tá? Então, união hipostática. Esse nome é dado à união indivisível, tá? Do homem e Deus na pessoa de Cristo. Indivisível, inseparável, inconfundível. Tá? Então a palavra hipostase significa substância. Tá? Se alguém perguntasse para você, vamos ver as diferenças aí. Se alguém falasse para você, como é Deus? Você pode dizer, não, Deus é um Deus de amor, é um Deus poderoso, onipresente, onisciente, e Ele em três, ou existe, ou subsiste em três pessoas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, uma essência, um ser em três pessoas. Com Jesus é diferente. Jesus é o quê? Ele é uma pessoa, certo? Uma pessoa. Se você pudesse ver Jesus agora, sentado no trono, intercedendo pela tua vida, você viria ali uma pessoa, tá? Porém, com duas essências. Então, hipostases ali que significa substância, essência. Então, quando nós falamos de união hipostática, essa palavra significa que Jesus Cristo é uma pessoa com duas essências. Ou seja, ele é humano
e divino. Ele é homem e Deus. Então Jesus Cristo é homem, Deus. Tá? E hoje, vou adiantar um pouquinho fazendo uma pergunta. E hoje? Como está Jesus? Quem é Jesus? Onde ele está? Ele está com um corpo? Sabe que ele está com um corpo? Está com um corpo. Sim, está com um corpo. Tá? Como é esse corpo, será? Nós vamos ver isso. Como é o corpo de Jesus? Será que é igual ao nosso? Mas ele disse para o Tomé, toca aqui nas minhas feridas. E ele falou, por que vocês estão assustados? Eu não sou espírito, eu tenho carne e tenho osso. Isso depois da ressurreição. Então ele está com o corpo. Né? Você olhando para Jesus fala, aquele lá é Jesus. Mas esse corpo está no estado glorificado. Isso nós vamos ver também. O que significa isso? Um estado de exaltação. Um estado de glória. Agora imutável, não mais sujeito à doença, não mais sujeito à morte. Mas ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Então se engana. Antes da minha fé evangélica, eu imaginava que era assim, Jesus Cristo ressuscitou. Todos viram Jesus, mas ele está em espírito. Mas não. Ele ressuscitou com um corpo glorificado. Tá? Então, isso significa união hipostática. Tá? É a união de Deus e homem na pessoa de Jesus Cristo. Vamos para frente. Então, agora vamos estudar a natureza divina, primeiro. A natureza divina de Jesus. Próximo, né? Irmãos, aqui vem uma parte muito importante que define isso. E existem grupos de pessoas, ou existiram também em toda a história, dizendo coisas sobre Jesus que não são reais, porque essas coisas ou essas falácias não estão de acordo com as Escrituras. Por exemplo, tem um grupo que gosta de andar aos domingos nas casas, eles falam que Jesus Cristo não é Deus. Se você perguntar, Jesus é Deus? Eles vão falar, não, Jesus não é Deus. Mas para nós, Jesus Cristo é Deus. Por que para nós Jesus Cristo é Deus? O que você diria para quem perguntasse? Por que Jesus Cristo é Deus? Você crê onde? Onde está a tua fé? Oi? Na palavra de Deus. Exatamente. Você pode falar, eu creio em Jesus. Tá, mas você crê em Jesus? Que Jesus que você crê? É o Jesus descrito através da palavra de Deus. Então tem muita gente que fala, eu creio em Jesus. Mas na verdade ele não crê em Jesus de acordo com as Escrituras. Se uma pessoa não crê em Jesus de acordo com as Escrituras, esse Jesus é um ídolo. Ele não é nada. Ele não é o Jesus que nós cremos. Tá? Então, João, no Evangelho de João, ele dá uma descrição logo no primeiro versículo. Ele fala o que aconteceu. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá? Pode ir um pouquinho para frente ali já. Então, eu grifei ali a palavra logos. Tá? Primeiro, no princípio. Ele fala duas vezes, no princípio era a palavra, e depois estava no princípio com Deus. O apóstolo João, ele era muito centrado nessa ideia de que Jesus Cristo é Deus. Então, o que ele está dizendo? Que desde o princípio, Jesus estava com Deus. Eu sei que você não pensa assim, mas algumas pessoas, quem não conhece o Evangelho, imagina que Jesus passou a existir num determinado dia 25 de dezembro. Não, ele se fez carne. Mas Jesus Cristo sempre existiu. Ele é um com o Pai e ele é um com o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo sempre existiu, ele é eterno, ele é Deus com todos os atributos de Deus. Nós não podemos imaginar um outro Jesus,
O Jesus que nós conhecemos é esse Jesus que é Deus e está com Deus desde o princípio. Outro detalhe, tá? A palavra logos, aqui talvez alguma tradução aí está escrito no princípio era o verbo. Talvez você tenha o verbo. Pode ser traduzido como era o verbo e como é a palavra. Agora veja bem, irmãos, essa palavra logos, que foi traduzida, a palavra grega, que foi traduzida como palavra ou como verbo. Veja bem, como ela está escrita, logos, log. O que lembra atualmente log ou log? Os matemáticos. Lógica. Então os gregos antigos, eles olhavam para essa palavra logos e eles iam nessa palavra a lógica. Algo que é irrefutável. E Jesus, certo, isso é certo. Então, Jesus aqui, quando o apóstolo João usou a palavra logos, ele está querendo dizer, Jesus é a lógica, ele é o verbo, ele é a resposta certa de Deus para a humanidade. Eu gosto muito de olhar para essa palavra assim, porque eu lembro de tudo isso. Às vezes nós temos dúvida em algum aspecto da nossa vida. Às vezes nós temos dúvida porque a humanidade é desse jeito ou daquele outro jeito. E Deus está dizendo, Jesus é a lógica, Ele é a minha resposta para vocês. O que eu faço? Eu sou um pecador. Eu sou um miserável pecador, estou indo para o inferno. Deus está dizendo, Jesus é a resposta. Jesus é o que vocês precisam. Jesus é suficiente para vocês. Tá? Então vamos em frente. Ele estava aqui só repetindo aqui o princípio, né? Mostrando que Jesus Cristo realmente ele coexiste com Deus por toda a eternidade. Irmãos, aí eu fico, isso alegra o nosso coração, porque eu sei que esse Jesus que vive para sempre, esse Jesus que é eterno, se fez carne nesse momento, esse Jesus eterno, e que é homem também, ele está intercedendo por mim. Ele está intercedendo por você. Deus intercede por nós. Aí a palavra era Deus. Opa, acho que aumentou o som. A palavra era Deus. Ou seja, o verbo era Deus. João deixa bem claro que Jesus Cristo é Deus. Não há dúvida para nós. Ninguém pode tirar isso da igreja. Nós cremos no Jesus Cristo que é Deus. Tá? E todas as coisas foram o quê? Feitas por Ele. Se Jesus não fosse Deus, Ele não teria feito nada. Ele não seria um Criador. Há um Criador, um Deus, um Senhor de todas as coisas. Então é mais um argumento que nós temos. Então, irmãos, só no primeiro versículo aqui, de João, já fica bem claro para todos nós que o Senhor que nós servimos e que nós adoramos, Ele é Deus. Tanto que muitos se prostraram diante de Jesus. Na ressurreição de Jesus, o que o Tomé disse para ele, depois de tocá-lo? Ele disse, isso, meu Senhor e meu Deus. Jesus não repreendeu o Tomé. Jesus não falou, não, Tomé, calma aí, você está indo longe demais. Você não pode me chamar de Senhor e nem de Deus, não, nada disso. Jesus permitiu ser chamado de Senhor e Deus porque realmente Ele é. Ele é Senhor e Ele é Deus. Vamos em frente. Opa. Próximo versículo, Colossenses 2, 9. Pois em Cristo habita o quê? Corporalmente toda a plenitude da divindade. Pode passar o próximo ali, tem os grifos ali. Tá. É interessante porque essa palavra plenitude significa o quê? Completude. Tá? Então em Jesus está toda a plenitude divina. Mas
propositadamente, o apóstolo Paulo ele põe ali a palavra toda. É uma redundância. Toda a plenitude, toda a completude, ou seja, olhando quem via Jesus Cristo, via o próprio Deus. Quem vê Jesus vê o próprio Deus. Porque em Jesus habita o quê? Toda a plenitude da divindade. Eu acho um absurdo mesmo, né? Quem fala, eu creio na palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, mas Jesus Cristo, ele não é Deus, ele pode ser um ser superior, irmãos. Isso não é uma verdade. A verdade está contida nas Escrituras e Jesus Cristo é Deus. Vamos em frente? Aqui eu não escrevi os versículos, mas Isaías 9,6. Quem se lembra? Um versículo tão bonito. Quem lembra o que está escrito? Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Uma pessoa um dia chegou no meu portão e disse, Jesus não é Deus. Eu falei, tá, mas a respeito de quem o profeta Isaías estava falando? Não, a respeito de Jesus. Mas está escrito Deus Forte, está escrito Pai da Eternidade. O profeta Isaías estava profetizando a respeito daquele menino que nos nasceria. E aqui, né, a gente está falando sobre a natureza divina, mas veja que o profeta Isaías, ele fala, um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu, daqui a pouco nós vamos ver isso. Um menino nos foi dado. Tá? E João 8, 58 e 59, aqui, houve uma polêmica muito grande. Quando Jesus estava falando com os fariseus, e eles o questionam, e Jesus Cristo ele fala a respeito de Abraão. E ele fala, antes que o Abraão existisse, eu sou. Isso foi uma pedrada na filosofia dos fariseus. Antes que Abraão existisse, eu sou. E nesse momento, os fariseus, eles pegam pedras para apedrejar Jesus. Por que eles fazem isso? Qual seria o motivo? Só porque Jesus falou que antes que Abraão existisse, ele existia? Oi? Isto é um título de Deus. Quando Deus se manifestou a Moisés, Moisés falou, tá, mas qual é o teu nome? Eu sou o que sou, eu sou. E quando Jesus Cristo fala para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou. É como se Jesus olhasse para eles e falasse, eu sou Deus. E para os fariseus, aquilo era inadmissível. Agora ele vai morrer. Ele blasfemou. Esse homem, que é o filho de Maria e José, está dizendo que é Deus, vamos matá-lo. Mas Jesus só falou a verdade sobre si mesmo. Ele não escondeu a verdade sobre si. Ele está dizendo que ele é Deus. Para nós isso dá uma alegria, né? Agora, para a época, isso causou uma revolta muito grande no coração daqueles homens. Então Jesus disse, eu sou. E ele é Senhor de todas as coisas. Vamos em frente. Agora, a natureza humana. Daqui a pouco nós podemos abrir para algumas perguntas. Agora, a natureza humana de Jesus. Realmente, será que Jesus, ele se fez homem? Sim. Muitos falam, existem até provas históricas. Nós não precisamos disso. A nossa verdade, a nossa fonte de verdade absoluta é a palavra de Deus. Pode, eu não sou contra, irmãos, alguém pesquisar historicamente. Não tem problema nenhum. Mas nós cremos
e ponto. Porque a Bíblia nos revela. A Bíblia é a revelação de Deus. Não precisamos outra revelação. O que está escrito na palavra de Deus é a verdade. Então vamos lá. Filipenses 2:5. Aqui o apóstolo Paulo ele estava falando a respeito do proceder humano, como nós devemos nos comportar, mas ele fala algo muito importante a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Essa última parte sempre parece que é a que mais nos chama a atenção. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas quando nós estamos estudando Cristologia, nós olhamos, voltamos os nossos olhos, principalmente ali onde ele está dizendo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Jesus era Deus, mas estava em forma de homem. Mas ele não usou o ser Deus para apegar-se, para se exaltar. Então uma coisa aqui já fica clara. Quando Jesus Cristo, ele desce dos céus, e ele toma a forma de homem, ele assume a forma humana, ele deixou o que de lado? A sua glória. Quem olhava para Jesus andando no meio do povo, ia falar, aquele é um homem. Quem é aquele? É Jesus. Conhece os pais dele? Sim. José e Maria são os pais dele. Não tinha aquela auréola assim, né, não tinha um brilho, não. Inclusive nós vamos ver daqui a pouco que ele foi rejeitado. Não acreditaram que ele seria o Filho de Deus. Então vamos lá, alguns detalhes aqui. Esvaziou-se. Tá. Jesus, quando se fez homem, ele esvaziou-se. Veja que não está escrito ele foi esvaziado. Não está escrito esvaziaram. Está escrito esvaziou-se, ou seja, foi algo voluntário do Senhor. Jesus Cristo, ele esvaziou-se. Ele deixou a sua glória e se fez homem. Isto não significa, daqui a pouco nós vamos ver isso também, não significa que ele deixou, né, os seus atributos de lado. Jesus era onisciente? Era onisciente. O que é um onisciente? É que sabe todas as coisas. Ele falou para Natanael, né, eu te vi debaixo da figueira. Natanael, mas eu estava sozinho. Jesus sabia de todas as coisas. E Jesus olha para aquela mulher samaritana e fala, você já teve lá os 7 maridos, né? Então, mas como assim? Jesus sabia de todas as coisas e ele sabe de todas as coisas. Então ele não deixou os seus atributos de lado. Ele é Deus. Né? Então essa palavra esvaziou-se significa isso. Ele deixou a sua glória de lado, mas ele era Deus. Vindo a ser o quê? A ser servo. Servo de quem? De Deus e dos homens. Eu vim para servir. Ele serviu tão bem a humanidade e aí entregou a sua própria vida para nos servir. Só Jesus. Irmãos, nenhum aqui, ninguém faria isso. Eu amo vocês, eu amo a igreja. Mas se Deus falar assim, você vai morrer pela igreja, falar, Deus, eu acho que não. Até dar a vida, né? O apóstolo Paulo fala, até dar a vida pelo nosso amigo, por alguém que a gente ama, até que vai. Mas dar a vida por inimigos. E Jesus deu a vida pelos seus inimigos.
Nós, biblicamente, nós éramos considerados o quê? Inimigos de Deus. Ele fez isso por nós. Deu a vida por nós. Então, servo semelhante a quem? Aos homens. Você lembra Isaías? Nós não víamos nenhuma beleza nele. Ninguém seguiu Jesus porque olhou Jesus e falou, poxa, esse é bonito, esse é igual ao rei Saul, alto, forte. Não. Não tinha nenhuma beleza. E quando ele estava na cruz, ele esvazia-se mais ainda dessa beleza. Quem é que iria querer servir, seguir a um homem crucificado? Maldito. Porque todo aquele que fosse para a cruz era considerado maldito ou amaldiçoado. Então ele se tornou semelhante a homens. E não tinha nada de especial nele que poderia atrair alguém. Falo isso a respeito da aparência física de Jesus. Vamos em frente. Aí forma humana, fica bem claro aqui. Forma humana. Jesus tinha forma humana. Não era um ser diferente. Não era um ser estranho. Eu acho interessante, né? Tem alguns crentes que são estranhos, mas Jesus não era estranho. Tem crente que é estranho. Cheio de ser diferente. Me dá 1 quilo de carne, aleluia, glória a Deus. Essas coisas assim. Não precisa. Não precisa nós querermos demonstrar a nossa santidade, mostrar para todo mundo ver, não é necessário. Nós precisamos exaltar a Jesus Cristo, olhar para Ele. Então Ele se fez homem e Ele estava com a forma humana. Vamos em frente. Lucas 2,6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Vai lá, pode ir para frente. O bebê. Isso é impressionante. Não é impressionante você saber que o Jesus Cristo que você serve, que hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo pela tua vida, ele foi um bebê. Quem olhava para Jesus, ele era um bebê. Maria teve que cuidar dele? Teve que cuidar. Trocar fralda, dar banho. Ou será que Jesus fazia assim, pronto, estou limpinho? Maria e José tiveram que ensinar ele a falar. Tiveram que ensinar ele a caminhar. A Bíblia, ela omite essa parte, essa infância de Jesus. Nós vamos ver Jesus ali com 12 anos. Mas tudo isso aconteceu, ele era um bebê, ele nasceu, ele se desenvolveu, ele foi ensinado. O livro de Hebreus fala que Jesus Cristo aprendeu. E ele sofreu, irmãos, tudo que você sofre, ele sofreu. Onde eu estava numa igreja, eu ouvi um testemunho de um homem e ele dizia, olha, irmãos, aqui ninguém sofreu mais do que eu, porque ele queria falar do sofrimento próprio, né? Mas eu digo que ninguém sofreu como Jesus sofreu. E ele experimentou tudo o que nós experimentamos. Por isso, ele é o intercessor perfeito. Sabe quando você chega diante de Jesus lá no teu quarto, e você fala, Jesus, eu estou triste, eu estou aflito, eu estou isso, aquilo, aquele outro. O que está acontecendo? Jesus entende perfeitamente. Não somente porque ele é Deus e ele entenderia, mas ele experimentou tudo isso. Ele experimentou o que nós experimentamos. Ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser desprezado. Ele verdadeiramente conhece o seu povo. Conhece cada um de nós. Então, enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o menino, e ela deu à luz ao seu, o quê? Primogênito. Olha que interessante aqui. Aqui eu quis destacar isso também. O que é unigênito? Único filho.
Quando se fala em relação a Deus, Jesus Cristo é o quê? Unigênito. E agora aqui, o evangelista Lucas está dizendo que ela, Maria, deu à luz ao seu primogênito. O que é primogênito? Primeiro filho. Isso indica que Maria teve outros filhos sem problema nenhum. Primogênito. E mostra aqui também a natureza humana de Jesus. O primeiro filho de Maria. Primogênito de Maria. Jesus. Homem. Homem. Vamos em frente. Deixa eu cuidar aqui com o horário. Agora os estados de Jesus. Os estados. Como Jesus foi visto. Então, o estado de humilhação de Jesus. O fato de Jesus Cristo ter deixado o seu trono de glória é a humilhação. Agora, a maior humilhação é passar pela morte. Irmãos, a maior humilhação que um ser humano sofre é a morte. E que nós vamos sofrer ainda. Por quê? Porque a morte é o quê? É o salário do quê? Do pecado. Então, quando nós vemos alguém que morreu, sabemos a notícia, alguém que morreu, isso é o salário do pecado lá, herdado de Adão e os nossos pecados também. E Jesus Cristo, ele passou pela morte. Ele foi humilhado na cruz. Então, nós precisamos entender isso também. Isaías 53, 3 vai mostrar algumas coisas interessantes para nós. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Os estudiosos, os teólogos falam que aqui 700 anos antes de Cristo se fazer homem, o profeta Isaías estava falando a respeito de Cristo, mas dá a impressão que ele estava vivendo ali na época de Cristo. Uma profecia tão precisa, e ele vai, na sequência ele vai falar da crucificação de Cristo. É algo tão preciso que não tem como não ser a revelação de Deus. E aqui ele está falando a respeito da pessoa de Jesus. Ele foi o quê? Desprezado. Pode pôr próximo ali, desprezado. Mais uma vez, só nesse versículo ele repete a palavra desprezado. Você pode pensar, mas como isso? Jesus se faz homem, ele anda no meio do seu povo, e ele foi desprezado. Desprezar significa deixar de lado, virar as costas. E sabe, irmãos, nós podemos ter essa ideia e criticar o povo da época. Porém, se não fosse o chamado eficaz de Deus em nossa vida, nós continuaríamos desprezando Jesus Cristo como ele foi desprezado quando ele se fez homem na época dele. Se não fosse o Espírito Santo nos convencer do pecado e do juízo, nós também continuaríamos o desprezando. O ser humano é mau. A nossa natureza adâmica, o que nós herdamos de Adão, nós somos maus. Somente o chamado de Deus, através do seu Espírito, somente o chamado eficaz de Deus, nos convence verdadeiramente de que nós somos absolutamente pecadores e que nós precisamos de um grande Salvador. Então ele foi desprezado. Ele sentiu o desprezo. Aí tem gente que não recebe o bom dia na igreja e sai da igreja. Ah, ninguém gosta de mim. Eu tinha um irmão na minha infância, que quando alguém brigava com ele, saía chorando no quarto e falava, ninguém gosta de mim. Eu falei, poxa. E tem crente que é assim, ninguém gosta de mim. Irmão, se ninguém gosta de você, então você está errado, né? Porque uma pessoa não gostar, duas não gostar, mas ninguém gosta. Mas enfim, as pessoas se vitimizam muito. Olham para si. Mas quando nós olhamos para Cristo, e vemos o Filho de Deus, o Senhor,
enviado por Deus, sendo desprezado, isso deve servir de consolo, de conforto. Se Jesus foi desprezado, o que nós esperamos? O que é que nós queremos? Tudo que nós temos é lucro. Se você tem alguém que ama você e está do teu lado, é uma benção de Deus. É um dom de Deus. Nós não merecemos nada. Merecíamos esse Jesus que nós estamos vendo a respeito dele? De jeito nenhum. Mas ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para nos amar. Então esquece essa coisa de desprezado, de coitadismo, né? E olha para Cristo. Ele ama. Ele tem o amor que nós precisamos. Vamos lá. Desprezado e rejeitado. Recusado. Ninguém queria. E realmente o povo da época, eles queriam Jesus todo bonito, com uma coroa na cabeça, com a estratégia de guerra, e não foi assim que Jesus veio. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Meu reino é espiritual, eu vim para salvar vocês. Eu vim para mudar o coração de vocês. E é por isso que ele foi, é um dos motivos pelo qual ele foi rejeitado. Eu estou esperando alguém que vai me libertar do Império Romano. Eu estou esperando alguém que realmente seja um rei, com uma capa vermelha, todo bonito, estrategista. E aí está ali Jesus andando pelas ruas, dizendo que é Deus, dizendo que é o Filho de Deus. Não pode ser. Então ele foi rejeitado. Não é esse o Jesus que eu quero. E quando nós começamos a estudar a respeito de Jesus e falar a respeito de Deus, muita gente pode falar: não é esse o Deus que eu quero. Por exemplo, se eu falar da ira santa de Deus, né, muitos vão falar: não, Deus não pode se irar. Deus se ira. E um dia a ira de Deus vai aparecer com muita veemência no dia do juízo. E ele vai se vingar daqueles que o chamaram de mentiroso, aqueles que não receberam o seu filho. Mas Deus é bom, exatamente. Deus é bom. Justo, santo, perfeito, em todos os seus atributos. Então ele não ama o pecado. E eu não quero levantar polêmica, mas o pecador vai para o inferno se não tiver Jesus. Ah, mas Deus não ama ele? Bom, se não tiver Jesus, vai para o inferno. Essa é a realidade. João fala que chamaram a Deus de mentiroso quando rejeitaram Jesus Cristo. A palavra de Deus está dizendo que Jesus é o Filho de Deus, que é o Senhor. E se as pessoas viram as costas para Jesus, o rejeitam, estão dizendo: a palavra de Deus é mentirosa. Se a palavra de Deus é mentirosa, estão dizendo: Deus é mentiroso. Mas graças a Deus, irmãos, que o Espírito Santo nos convenceu do pecado e do juízo, e nós nos voltamos ao Senhor. E nós podemos dizer, para todo mundo ouvir, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, e Ele é o nosso Salvador. Nós não o rejeitamos. Vamos em frente. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Esse era Jesus. Homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. A alegria de Jesus é servir a Deus. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas Jesus sofreu. Teve suas dificuldades. Está aqui o porquê, né? Rejeitado, desprezado. Enfim, ele foi familiarizado com o sofrimento. Mateus 26, 38. O que está escrito? Disse-lhe então: a minha alma está o quê? Profundamente triste. Isso não é um sentimento humano? É um sentimento humano. Numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Irmãos, que coisa incrível isso. Jesus estava com uma tristeza mortal, e ele fala para os seus discípulos: vigiem comigo, fiquem acordados comigo, eu preciso de vocês nesse momento. E o que eles fizeram? Deixa Jesus. Isso não é algo que nós podemos
e devemos refletir, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, porque ele saberia o que iria enfrentar. Veja a humanidade clara de Jesus. Que assim como alguns dizem que Jesus não é Deus, alguns falam que ele não se fez homem. Onde uma pessoa falou, mas Jesus suportou a cruz, mas também, né? Deus, tá tranquilo. Não é isso que a palavra de Deus diz. Ele enfrentou o sofrimento, dores, levou sobre si os nossos pecados, e ele sabia pelo que ele iria passar. Então, é triste numa tristeza mortal. Eu não sei se você já sentiu isso. Uma profunda tristeza. E quando você sentir isso, ou se um dia sentir, saiba que Jesus sentiu uma tristeza mortal. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele conhece a nossa vida. E Ele sabe o que você vai passar ainda. E Ele está sempre pronto para interceder por você. Vamos lá. Agora, estado de exaltação. O que é um estado de exaltação? Um estado de glória, de vitória. Então, Lucas 24:6. Ele não está aqui, por quê? Ressuscitou. Outro dia nós falamos da Páscoa, né, sobre a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Agora sim, com um corpo glorificado. Agora sim, com um corpo indestrutível, imortal, mas ainda com as marcas da crucificação. E com a aparência de Jesus. Nós vamos ver isso ainda mais daqui a pouco. Então ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Jesus tinha falado para eles: eu vou ser crucificado, vou ser entregue nas mãos dos homens, mas eu vou ressuscitar. É o coração duro deles, né? Eles não acreditaram. Aí depois todo mundo criticou o Tomé, né? Mas os outros também não acreditaram. Aliás, segundo a história, aí, os historiadores, Tomé foi um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus. Vamos em frente. Filipenses 2:9. Aqui, nosso apóstolo Paulo, falando mais a respeito da glorificação. Por isso Deus fez o quê? O exaltou. A mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No início da minha conversão eu li esse versículo, puxa vida, é impactante, é glorioso, faz com que nós queiramos mais ainda adorar o nosso Jesus Cristo. Vamos ver alguns detalhes aqui. Deus o exaltou. Deus o exaltou por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio em forma de homem e ele vence o pecado como homem. Ele venceu o pecado, irmãos. Isso para nós não cabe na nossa ideia isso. Às vezes eu começo a imaginar, todos nós, no novo céu e nova terra, corpo glorificado, e ali ninguém pecando, nenhum pecado, ninguém falando mal da vida do outro, sabe? Ninguém desejando o que é do outro, ninguém cobiçando. Parece que fica difícil para nós, com esse corpo, com essa mente pecaminosa que nós temos, entender isso. Mas Jesus já fez isso. E mais, irmãos, nós teremos um corpo glorificado, já livre de uma mente pecaminosa, livre desse corpo mortal. Jesus tinha esse corpo mortal, não a mente pecaminosa que nós temos, ele era puro, absolutamente puro, mas ele tinha um corpo mortal, sujeito à morte. E ele venceu o pecado.
Ele andou no meio de pessoas que o rejeitaram, que falaram coisas para ele que não deveriam falar. E Jesus não pecou. Ele não pecou. Isso incomodou o inferno, incomodou os invejosos. Aí você pode falar, não, mas teve um momento lá que Jesus fez um azorrague, né, um chicotinho lá e deu um chute na mesa lá dos cambistas, expulsou os cambistas. Irmãos, isso é santidade, não é pecado. É zelo, não é pecado. É zelo pelas coisas de Deus. Jesus não pecou. Por isso, Deus o exaltou. Ele não pecou, então ele venceu o pecado. E quem vence o pecado, vence o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Isso é óbvio, é matemático. Jesus venceu o pecado, então ele destruiu a morte. John Owen, um teólogo antigo, ele tem um livro chamado A Morte da Morte na Morte de Cristo. Se você puder, leia. Muito bom livro. O exaltou à mais alta posição. Tá? E aí ele diz o seguinte, que diante dele, ou ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Se dobre todo o joelho. Quem não se dobrar agora, na conversão, um dia, na vinda de Jesus, vai dobrar. Mas aí já vai ser tarde para muitos. É muito melhor, né, que o Senhor tenha nos chamado para a salvação e transformado o nosso coração para que nós creiamos no Evangelho, porque o nosso joelho já se dobrou diante do Senhor Jesus. Eu tenho certeza absoluta que eu não posso me salvar, e você tem certeza absoluta que você não pode se salvar. E é por isso que você se agarra em Jesus. Qual de nós passa um dia sem cometer um pecado? E nós sabemos que o grau de exigência para a salvação é 0 pecado. É absoluto. Quem tem isso? Qual de nós pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não pequei. Fiquei 1 hora sem pecar, Senhor. Impossível, né? E aí, nós podemos falar, não, Deus, eu sou pecador, miserável, mas eu creio naquele que não pecou. A minha esperança está naquele que não pecou. E o meu joelho se dobra diante dele, pois ele é meu Senhor e meu Deus. Verdadeiramente meu Senhor e meu Deus. Então esse estado de exaltação de Jesus, a Bíblia está nos ensinando que nós devemos dobrar os joelhos. E a Bíblia fala que nós devemos dobrar os joelhos somente diante de Deus. Jesus é Deus. Vamos em frente ali. E confesse que Jesus Cristo é o que? É o Senhor. Irmãos, aí daquele que nessa época do império chamasse uma pessoa de Senhor, que somente o imperador podia ser chamado de Senhor. E esse Senhor aqui realmente é um título muito elevado. E a palavra está dizendo que Ele é o Senhor. Vamos em frente. Teologia do corpo glorificado. Tem uma pergunta, irmãos, que muita gente faz. Talvez você tenha essa dúvida, por isso eu vou fazer a pergunta. Jesus, com o corpo glorificado, Ele seria conhecido por nós? Você olhar, você foi salvo. Você olha para aquele homem, você conheceria? Falar, ah, isso é Jesus. Conheceria. Conheceria. Pelo poder do Espírito Santo. E as pessoas que viveram com Ele. Oi? Sim. Ele se deu a conhecer, né? Então quem viveu com Jesus ali também, o próprio Tomé, quando ouviu Jesus, ele disse, meu Senhor e meu Deus. Era Jesus. E algumas pessoas falam, tá, mas e eu?
Aí vem para nós gostamos. E eu com o corpo glorificado. Né? Aí eu encontrei lá o irmão no céu, passo batido porque eu nunca vi. Irmãos, a Bíblia fala que assim como Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, nós também ressuscitaremos. E nós vamos nos conhecer. Tanto que em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala, a respeito dos mortos, eu quero confortar o coração de vocês. Pois aqueles que já foram no Senhor, um dia vocês estarão juntamente com eles. Ou seja, nós nos conheceremos. A igreja que está aqui exaltando a Deus estará no céu. Claro que vai ter muito mais gente do que nós, né? Vai ter muito mais gente. Mas todos os irmãos e teremos a eternidade para nos conhecer. Oi? Mas, irmãos, isso dá uma alegria e uma paz. Um dia nós estaremos todos juntos no mesmo lugar. Corpo glorificado, sem pecado, todos exaltando a Deus. E Jesus lá. O que alegra o nosso coração de ir para a glória. A minha esposa às vezes fala, eu queria ir o quanto antes. E claro que a gente quer, né, irmão? Mas tem seu tempo. E o que alegra o nosso coração não é porque lá eu não vou pagar, não vou ter boleto bancário. Tem gente que fala, lá no céu vai ser bom, não vai ter boleto bancário, não vai ter problema, não vai ter isso. Irmãos, o principal motivo pelo qual o nosso coração deve se alegrar é porque Jesus estará lá. Eu quero ver Jesus. E eu não sei se vai ter fila para abraçar Jesus. E lá não pode brigar também, não pode cortar fila, né? Porque ninguém vai estar no pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter essa compreensão. Eu tenho a eternidade para chegar, me aproximar e abraçar esse Jesus querido. Agradecer a Ele pelo que Ele fez por mim. Então, teologia do corpo glorificado. O corpo ressuscitado de Jesus é contínuo com o seu corpo mortal. Contínuo. Ele morreu e ressuscitou, então tem uma continuidade. O seu corpo, agora ele tem um corpo. Né? Em termos de identidade e materialidade, ele é conhecível e leva as marcas de sua crucificação. Eu posso comer com o corpo glorificado? Então os irmãos falam, pode. Posso mesmo? Jesus comeu peixe, mel. Quando eu como peixe e mel, eu falo, poxa, essa é a comida que Jesus gostava. Né? Peixe, mel. Ele comeu. Ele ressuscitou. Eu imagino que foi o peixe mais gostoso que alguém poderia comer. Jesus faz lá uma trempinha, lá, uma brasa e assa o peixe, chama os discípulos, vem aqui comer comigo. Duvido que tenha algum lugar que tenha um peixe tão gostoso como o peixe que Jesus fez. Oi? A irmã está falando lá, vou poder comer tudo o que eu quiser. Né? Que nada de cereaizinhos e tal. Não. Tudo bem, vamos lá. Então há uma continuidade. Há um corpo glorificado de Cristo. Então ele morreu, ressuscitou e isso continua. O corpo dele continua. Porém, uma descontinuidade, tá? Em termos de suas propriedades. Ou seja, Jesus tinha um corpo igual ao nosso agora, nesse momento. E ele estava sujeito à morte, tanto que ele morreu. Tá? E isso já não tem mais. Pode jogar uma bomba atômica, pode fazer o que quiser. Não, Jesus não morre. O corpo de Jesus, o corpo glorificado é imortal. Como o nosso corpo será assim também. Indestrutível. É um pouco difícil na nossa mente, na nossa concepção, né? Ser indestrutível, imortal. Mas Jesus é indestrutível, é imortal. Vamos lá, que eu tenho que terminar. Já está quase no final. Implicações da humanidade de Jesus em seu estado glorificado. Então, o que tem a ver agora? Jesus está no estado glorificado. E o que... Aí você pode falar, mas e daí? O que eu ganho com isso? Né? Qual é a vantagem para a igreja? O que implica em Jesus Cristo ter agora um corpo glorificado? Intercessão sacerdotal, Hebreus 7:25. O tempo está curto, mas em Hebreus 7:25, o escritor de Hebreus ele vai dizer que Jesus Cristo está agora intercedendo por nós, como homem, como Senhor.
E aí, irmãos, que está o triunfo da igreja. Quando eu oro, a minha oração é levada até Deus por intermédio de Jesus Cristo. Ele está intercedendo. Quando a igreja está orando, Jesus está intercedendo. O que é interceder? É ser sacerdote, é nos levar até a presença de Deus. Quando você comete algum pecado, o Senhor me perdoa, o que Jesus está fazendo? Ele crê no meu nome, eu já dei a vida por ele, eu já derramei meu sangue por ele. Essa é a intercessão de Jesus, é isso que nos mantém salvos. Pastor John MacArthur, lá dos Estados Unidos, bem conhecido, né? E ele fala, se eu pudesse perder a salvação, eu perdia todo dia, toda hora. Mas nós não perdemos a salvação. Nós não podemos perder a salvação, porque nós temos um sacerdote, um intercessor real, verdadeiro, intercedendo por nós. E não é por isso que nós vamos sair pecando por aí, porque nós queremos honrar esse Jesus. E aí nós vamos nos esforçar ao máximo, para nós não cometermos erros, não cometermos pecado contra o nosso Senhor. Vamos em frente. Esperança escatológica. O que é escatologia? Estudo do fim dos tempos, né? É o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? O que é o primogênito? Nós falamos agora, é o primeiro dentre os mortos. Então, em Colossenses 1,18, Paulo está dizendo, ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Alguns falam, não, mas o Lázaro também ressuscitou. Não, aqui é com o corpo glorificado. Corpo indestrutível, para a vida eterna. Então, é isso que ele está dizendo, ele foi o primogênito. Se Jesus é o primogênito, os outros que morreram nele, após ele, receberão este corpo também, na vinda de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, todos vamos receber este corpo glorificado. O protótipo da ressurreição, que os crentes também experimentarão. Claro, nós experimentaremos isso. Você pode ficar se imaginando agora com o corpo glorificado. É um pouco difícil, né? A gente não tem muita noção, porque Jesus foi tocado, mas também não tinha barreiras para ele. Ele podia estar desse lado e passar do lado de lá sem problema nenhum com esse corpo glorificado. Então não vai ter barreira, um corpo físico, mas sem essas barreiras. Vamos lá. Implicação da humanidade de Cristo em seu estado glorificado. Nossa esperança escatológica está ancorada, né? Continua ainda, aqui é para finalizar. Nossa esperança escatológica está ancorada na realidade de sua ressurreição e na promessa de corpos ressurretos e glorificados. Então, onde está a nossa esperança? Ela está ancorada, sustentada por uma realidade que é a ressurreição de Cristo, que é o Cristo glorificado, que é o Jesus que nos prometeu que voltaria para levar a igreja consigo. Ninguém pode tirar isso da igreja. É uma promessa de Cristo. Não há como impedir. E cada vez nós olhamos para o mundo e vemos que mundo mau, que mundo terrível, que coisa terrível. Isso, irmãos, é bom. Nós não somos daqui mesmo. Jesus já conquistou para nós, ele disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Aqui, talvez nós não tenhamos felicidade. E não há uma explicação porque um crente tem muito, outro tem pouco, um é feliz, outro é infeliz, um tem doença, outro não tem doença. Tudo está dentro da soberania de Deus. Nada é por mérito. Tudo é porque Deus quer, é o querer de Deus. Mas uma coisa é certa, que no dia que Jesus Cristo voltar, todos nós receberemos a mesma condição, um corpo glorificado, para louvar eternamente a Deus. E se farão novos céus e nova terra. Nós não vamos ficar sentados na beirinha das nuvens tocando harpa, não, nós viveremos num mundo restaurado, numa terra refeita, onde ali não haverá morte nem dor. Nós viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorioso, isso é maravilhoso. E isso faz com que nós queiramos exaltar cada vez mais ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu encerro por aqui. Se tiver alguma pergunta, se for com algum comentário, tem que ser breve, porque o horário já
já foi, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta... Ah, sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Quando a gente fala da união hipostática, né, essa palavra remete a isso, né? São duas substâncias unidas no ser. Tá? Então, Jesus Cristo, isso é bom esse tipo de comentário, Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. Tá? Não há uma mistura ali, não, 30% homem e 70% Deus, não. 100% homem e 100% Deus. Uma pessoa. Então a Trindade, né, eu tinha falado no início, uma substância, 3 pessoas. Jesus, uma pessoa, 2 substâncias. Ou 2 naturezas, se usa 2 naturezas, né, mas talvez substâncias, tudo bem. Então 100% Deus, 100% homem. Isso é importante ficar compreendido. Tá? Indivisível. E hoje, agora com o corpo glorificado. Eu falei da época, Jesus se fez homem, então... Homem, Deus. Todo mundo leva homem, Deus. E agora? Sabe o que mudou? Mesma coisa. A diferença só é o estado, né, do corpo. Né? Não mais sujeito à morte. Mas continua. Deus, homem. 100% Deus, 100% homem. Indivisível. Isso é eterno. E assim... Oi? As marcas. Aí tem as marcas. Isso vai... para sempre. Imagine, na eternidade, alguém vai olhar para as marcas e falar, esse me salvou, esse Jesus me salvou. Tá? E aí eu pergunto para vocês, tá, mas agora ele tem um corpo glorificado. Então ele é onipresente? Mistério isso também. Tá? Jesus está com o corpo sentado à direita de Deus e está aqui, ele disse, eu estarei com vocês durante todos os dias da sua vida. Tá? Eu ia fazer uma pergunta, mas o tempo não dá. Jesus tinha todos os seus atributos, né? Mas sempre surge uma dúvida. Tá, mas e por que quando os apóstolos perguntaram do dia que ele voltaria, ele disse, eu não sei? E aí nós podemos encerrar por aqui, né? Às vezes vem essa pergunta. Tá? Irmãos, quando a palavra de Deus fala em Filipenses, no capítulo 2, nós vemos que Jesus se esvaziou, ou seja, voluntariamente ele abriu mão de alguma situação, de algum atributo, de algum conhecimento momentâneo. Então foi o que aconteceu. O que Jesus quis dizer ali, eu não sei, realmente, eu não sei, ele não estava mentindo. Ele não estava brincando. Mas naquele momento ele abriu mão do seu conhecimento, da sua onisciência. Tá? Simplesmente ele não quis. E outra, essa passagem, Jesus nem estava falando exatamente a respeito disso, ele estava falando a respeito da sua vinda e que era para as pessoas vigiarem. Aí os apóstolos falam, mas que dia que vai acontecer? Ele falou, nem sei. Só que Jesus estava dizendo, é importante vocês vigiem, orem, se santifiquem, isso que é importante, né? Então, tem alguns momentos que a gente fica, mas como assim? Jesus, irmãos, ele é Deus, é Senhor e é o nosso Deus. E ele sabe de tudo, e ele está presente em todos os lugares, e ele está pronto para nos socorrer sempre. Amém?